Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui para louvar a Deus, para bendizer o seu excelso nome. Também os de casa, que Deus abençoe cada um que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelos canais de mídias sociais. Eu quero agradecer também ao reverendo Luiz, que me concedeu o privilégio de estar aqui à frente da ministração da palavra nesta noite. Ele que trabalhou muito o dia inteiro hoje, então ele está sendo poupado um pouco, mas quem não será poupado somos nós outros, não é? Porque nós vamos trabalhar um pouco as Escrituras Sagradas. E eu quero convidar todos para abrir a sua Bíblia em Hebreus, o capítulo 10. Hebreus, o capítulo 10. E a palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Olhando para a Tua palavra, nós vemos que há um convite, há uma exortação, há um aconselhamento da Tua parte, no sentido de que a cada dia que passa, nós tenhamos maior intimidade com o Senhor, nós tenhamos maior envolvimento com o culto ao Senhor, maior envolvimento com as Tuas coisas. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar destas Tuas palavras no nosso cotidiano. E nós pedimos então que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração por meio dos textos bíblicos que vão ser aqui expostos e analisados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pois é, o reverendo Luiz Roberto tem pregado sucessivamente nos últimos domingos a respeito do tema compromisso. E eu fiquei pensando onde é que eu poderia ir, porque ele foi muito claro, muito específico, em compromisso com a palavra, compromisso com a oração, compromisso, enfim. E eu pensei no termo perseverança. Perseverança é uma palavra pouco referida lá no Novo Testamento. Tem muito poucas vezes que ela é citada. É proscarteresis. Você pode falar isso ou pode dar esse nome para um filho ou uma filha. Vai ficar muito simpático chamar o proscarterezinho. Difícil, não é? Mas significa basicamente persistência, significa constância, significa paciência. E a ideia é que vem do verbo proscartereo, frequentar constantemente, continuar inflexivelmente, aderir firmemente, apegar-se a.
Quem já experimentou ou já viu algum documentário a respeito de como é que o polvo caça, viu que as ventosas do polvo se prendem à presa de um jeito que ela não escapa. É como se nós disséssemos que o polvo persevera, não é? Que o polvo se agarra à sua presa e ele não abre mão dela sob hipótese nenhuma. É muito interessante nós olharmos a ideia de perseverança, porque a ideia de perseverança veio da própria Bíblia. E ela está demonstrada a partir da perseverança de Deus. É uma virtude de Deus ser fiel àquilo que Ele fala, ser fiel àquilo que Ele promete. A história pode passar e nós podemos imaginar que Deus se esqueça de algum detalhe do que Ele falou, ou Ele demore para responder aquilo que Ele afirmou. Na verdade, Deus tem tudo cronometrado dentro da sua eternidade. E quando pensamos que Deus pode ser tardio, o apóstolo Pedro diz que ainda que Ele pareça tardio, Ele não é. E Ele cumpre fielmente aquilo que Ele se propôs a fazer. Como nós sabemos pela palavra que a mente de Deus não é a nossa mente, e como nós sabemos claramente que Deus tem por propósito manifestar a si mesmo na nossa vida, nós temos que nos lembrar então de algumas afirmações que Ele fez a respeito da sua fidelidade e da sua perseverança. Deus insiste em cuidar de nós, Deus insiste em abençoar a nós, Deus é constante nisto, e Deus é extremamente paciente conosco, porque Ele sabe que nós somos pó, ainda assim, Ele cuida de nós. Então, existe uma doutrina formulada em cima de textos que estão nas Escrituras, mas que eu quero pedir a todos vocês que me acompanhem na leitura desses textos para nós observarmos o que é que Deus realmente faz. Então, os que puderem falar comigo, não é? Ler comigo, eu agradeço, tá bem? Vamos transformar esse sermão em aula, não é? Pode? Pode. Vamos lá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha
e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Mais um pouco. Estão cansados já? Vamos lá. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Última palavra, eu acho. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Esse conjunto de textos mostra o quê? Ele mostra, queridos irmãos, que pela excelsa graça de Deus, aquilo que já cantamos, aquilo que já oramos, aquilo que já dissemos aqui durante este culto mesmo, é uma realidade absolutamente segura. As pessoas a quem Deus chamou para pertencerem a Ele não se perderão sob hipótese nenhuma. Por quê?
Primeiro, porque a salvação é Ele que providencia. Segundo, que ninguém é capaz de alterar uma decisão divina. Se houver acusação, o apóstolo Paulo diz que é Deus mesmo quem justifica a pessoa que ele salvou. Se houver perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, qualquer outra coisa, a pessoa está segura nas mãos de Deus. Em outras palavras, uma pessoa remida pela graça de Deus não pode se perder sob hipótese nenhuma. Entretanto, nós somos simultaneamente justos e simultaneamente pecadores. E quando lemos a palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres falhos, pessoas cujo comprometimento, cuja perseverança, cuja permanência em Deus, na fé em Deus, na vida com Jesus Cristo, foi volúvel, foi variável. Uma hora, estas pessoas estavam recebendo revelações de Deus, em outra hora, elas estavam ferindo a santidade de Deus como crianças mimadas. A única explicação que a gente pode ter é a seguinte, que a despeito da flutuação das pessoas em relação ao Senhor, o Senhor não flutua em relação a elas. Entretanto, o comportamento do Senhor está mostrado, e nós vimos isso nesta última passagem, pelo menos, nós vimos claramente a ideia de que Deus atua na vida de uma pessoa que diminui, vamos dizer assim, o seu ritmo de santidade para se distrair com as coisas do mundo. Porque ele começa a bater nelas. Eu tive um aluno da faculdade que disse, de jeito nenhum, pastor, professor, Deus é amor, Deus nunca vai bater na gente. Falei, ah é? O que significa a tua mão pesava sobre mim? O que significa Deus fechar portas? O que significa Deus permitir que as consequências da minha rebeldia alterem o meu comportamento? O salmista falou exatamente isso. Enquanto eu permaneci fora da dependência, andando pela minha cabeça, me distraindo das coisas que são tuas e pensando nas minhas coisas, andando com a minha ansiedade no controle, enquanto eu me escondi da comunhão com o Senhor, os meus ossos envelheceram. Você já ouviu falar de pessoas adoentadas por conta da falta de comunhão com Deus? Isso é possível? É. O salmista sofreu disso. O salmista sofreu disso. Ele disse, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele gemia. Ele sabia que estava errado, mas ele não queria ir para Deus, ele não queria buscar o perdão de Deus, faltava a ele perseverança, faltava a ele
apegar-se. Faltava a ele a chegar-se a Deus e amalgamar-se ao Senhor, e depender do Senhor, e entregar o seu caminho ao Senhor. E ele ficou doente. Nós vivemos uma sociedade doente. Ela está doente por causa do pecado e ela está doente fisicamente. Nós estamos doentes. Eu gasto uma pequena fortuna todo mês por conta de medicamento. Vocês não? Tem alguém aqui que não? Olha aí. Só eu levantei a mão aqui a título de exemplo. Porque nós estamos dependendo cada vez mais dos medicamentos e boa parte dos crentes, inclusive, de medicamentos psicossomáticos, medicamentos que tratam da psique. Então eu coloquei aqui um versículo do sermão escatológico de Jesus registrado em Mateus, e eu gostaria que a gente lesse esse versículo. É possível? Vamos lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Notem que não é a perseverança da pessoa que vai fazer com que ele seja salvo. Quem vai fazer que uma pessoa seja salva é o Senhor, que quando escolheu não muda de ideia e a pessoa nunca mais é condenada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Todavia, o espaço para nós, a responsabilidade para nós, o compromisso para nós, é perseverarmos até o fim, é nos apegarmos, é sermos constantes, é sermos absolutamente dependentes, é sermos absolutamente confiantes na providência divina. Não importa o que as pessoas digam. Ainda que a gente tenha desdobramentos teológicos mais recentes, o que nós devemos procurar são aqueles teólogos que tentam manifestar a revelação bíblica na linguagem da geração atual, mas sem abrir mão da fidelidade às Escrituras. Então não tem problema nenhum ler teólogos modernos, não tem nenhum problema disso, desde que nós não sejamos levados a nos desviar. O apóstolo Paulo falou um pouco disso, quando ele trabalhou a ideia de que na igreja existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a fim de que nós não sejamos como meninos, desviados de um lado, desviados de outro, sem noção do que é verdade. E o nosso compromisso, então, está pelo menos focado, deve ser focado na perseverança em 5 áreas. Eu estou mencionando aqui, vou começar a mencionar aqui, mas eu retomo o texto que eu li no começo. E ele diz assim: irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximação com sincero coração, em plena certeza de fé,
com o coração lavado, purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardar firmemente a confissão da nossa fé, da esperança, digo, sem vacilar, pois quem fez a promessa não muda, é fiel. Considerar os irmãos de fé, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Frequentar as reuniões da congregação com constância. Admoestar, encorajar, abençoar, fortalecer as mãos uns dos outros e tanto mais, porque o dia do Senhor vem chegando urgente. E nós precisamos, naquele dia, ser encontrados de pé. O apóstolo Paulo, quando fala destas coisas, ele diz que nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós somos pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, se efetivamente somos crentes em Jesus Cristo, não se somos presbiterianos, porque é possível que tenha presbiteriano que, ainda que conheça a doutrina toda, não é crente, não nasceu de novo, não tem experiência com Jesus Cristo e não o colocou no altar da sua vida. É possível que seja um grande teórico, uma grande teórica. É possível que seja um fariseu do melhor estilo. Entretanto, isso não basta. É necessário que a gente tenha a convicção de que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. E é necessário que a gente tenha tido uma experiência com Deus, no sentido de entregar para Ele o nosso coração. Então, ao pensarmos na perseverança, que é persistência, constância e paciência, qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso é com a adoração. A gente imagina que a gente precisa adorar a Deus só na hora da necessidade, não é? Só na hora que a corda aperta em torno do nosso pescoço. Mas a adorar a Deus é uma atividade que começa logo de manhã. Porque é uma entrega do ser, é uma dependência do ser, é uma entrada no Santo dos Santos. É um compartilhamento com o Senhor, um reconhecimento da sua grandeza. Olha, quando o sol nasce, você vá para a janela e louve o Criador do sol. Se acostume com isso, tenha um hábito de perseverar na adoração. A adoração envolve a oração, envolve a leitura da palavra, envolve o cantar para Deus. Você percebe que Davi é um homem segundo o coração de Deus, nessas esferas todas. Ele cantava para Deus, ele orava a Deus, ele tinha uma vida de altos e baixos, como nós temos. Entretanto, a gente percebe claramente que a espiritualidade de Davi era uma espiritualidade acima do nosso normal, talvez. Eu não conheço você na sua intimidade, mas você sabe do que eu estou falando. Quanto tempo você gasta diante do Senhor com adoração? Tem dia que eu gasto, tem dia que eu não gasto. O intuito desta reflexão aqui é que você aprenda a ser perseverante na adoração.
A segunda coisa é ser perseverante na comunhão, na koinonia. Meus irmãos, não é fácil aguentar os outros irmãos. Nós temos nossas diferenças, nós temos nossas dificuldades, nós temos os nossos dilemas, tem coisa que os irmãos fazem que a gente não concorda, mas a gente precisa insistir e aprender a criar amizade dentro da casa do Senhor. Por quê? Com todo respeito ao conhecimento científico, com todo respeito ao conhecimento das pessoas, quem é que fora de Jesus Cristo entende da revelação? Quem é que pode orar por nós? Quem é que pode nos dar conselhos que são conselhos espirituais? Quem é que pode fortalecer a nossa vida com uma edificação, com uma palavra de consolo, com uma palavra de bênção, se não tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Existe uma pessoa assim? Nós somos capazes de recitar frases que foram pegas fora de contexto, de Gandhi, de uma porção de filósofos, de pessoas entendidas das coisas e da reflexão do mundo, e nos admirarmos com isso. Nós podemos usar nos sermões essas coisas, só que não é isso que constrói, não. O que constrói é a palavra do Senhor. É por isso que a gente leu tanto texto hoje. Eu falei, o que eu faço? Eu cito o texto ou eu faço o povo ler? Eu cheguei à conclusão de que a palavra impacta mais do que o pregador. Então é preferível que você lesse o texto bíblico para se sentir seguro quando Deus fala, eu te salvo e fim de conversa. Agora, na sua parte, que não é a sua salvação, porque eu já cuidei dela integralmente, na sua parte, existe um compromisso comigo de não se desviar do meu caminho, sob hipótese nenhuma. Sob essa perspectiva, então, a perseverança trabalha a adoração do crente, a adoração da eclesia, da igreja, mas trabalha na comunhão. Nós precisamos ter amizades além da nossa família. E eu estou dizendo isso para mim mesmo, porque eu sou duro de fazer amizade. Mas nós precisamos uns dos outros para que nós saremos. Nós precisamos uns dos outros para que Deus nos mostre para que lado nós vamos. A terceira coisa que eu gostaria de falar é que nós precisamos ter perseverança na exortação, e nós temos tido bastante disto na nossa igreja. Nós temos visto a preocupação do pastor, dos pastores, no sentido de doutrinar a igreja, de falar com a igreja a respeito das verdades do Evangelho. Mas sabe, a exortação tem a ideia de encorajamento tanto coletivo quanto pessoal. E nós precisamos sair de nós mesmos. Não, eu não vou me meter na vida do outro, não, deixa o outro lá,
deixa o outro lá. Não, chegar e dizer assim, olha, Deus tem falado ao meu coração e eu tenho orado pelo irmão, pela irmã, eu não sei o que acontece na sua vida, mas eu queria dizer, fica firme, não desista, não abra mão do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós precisamos disso. Tem hora que a nossa vontade arrefece, tem hora que a gente não tem vontade de vir à igreja, tem ou não tem? Tem hora que a gente desanima em relação a continuar orando, parece que Deus não ouve. Então, quando alguém chega e diz assim, olha, Deus te abençoe e te fortaleça, Deus te ilumine o caminho, Deus abra a tua visão para você enxergar o quanto Ele te ama, essa palavra vem e modifica a gente. A quarta coisa que eu queria falar é que nós temos um compromisso de continuar falando do Evangelho para fora da comunidade. Porque, meus irmãos, quem é que lá fora, vamos dizer assim, no mundo que não tem Jesus Cristo, está pregando o Evangelho? Não tem. Eventualmente surge uma poesia, eventualmente surge uma música que fala de Deus, eventualmente surge uma série de televisão que fala de Deus, mas não tem. Sabe por quê? Porque esta ideia de proclamar o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a cura de Deus, é privilégio do crente, é privilégio da crente, é nosso privilégio, e a gente não pode parar de falar disso. Quem vai gozar o feriado amanhã, não precisa necessariamente pregar o Evangelho aos seus colegas de trabalho, porque não vai vê-los, mas pode mandar uma mensagenzinha se estiver num grupo da empresa. Jesus ama você. Não importa que riam, não importa que riam, não importa o que digam, o que pensem eles. O nosso papel é jogar toda a nossa vergonha, é jogar toda a nossa timidez, é jogar toda a nossa dificuldade de comunicação na mão, no colo do Senhor. Deixa no colo do Senhor. Sabe por quê? A gente verifica que os discípulos eram criaturas medrosas. Quando Jesus Cristo os deixou por um lapso de tempo até que viesse o Espírito Santo, eles tomaram atitude, sim, eles se reuniram, sim, eles lembraram as coisas de Jesus, sim, mas eles fizeram isso ocultamente, de certa maneira. Quando o Espírito Santo veio, uma das coisas que impactou as autoridades foi de onde é que saiu tanta coragem. O Espírito Santo deu para eles amor pela mensagem e coragem. Eles foram corajosos, não porque ele tinha virado uma chavinha na cabeça. Eles foram corajosos porque o Espírito Santo os possuiu. E quando a gente adora a Deus, quando a gente se preocupa em estar sempre com os irmãos de fé e compartilhar com eles e estimular as boas obras, estimular ao amor e viver em koinonia e viver nesse encorajamento, o Espírito Santo começa a agir e nós somos corajosos. E nós ganhamos com isto. O apóstolo Paulo diz que para algumas pessoas nós vamos cheirar muito bem. As pessoas vão gostar de nós, vão gostar da mensagem, vão crer na mensagem. Outras pessoas vão achar que o nosso cheiro é de morte.
e vão nos detestar. Muito bem, não importa o que aconteça, o propósito desta reflexão é que a gente não desista, que a gente não enfraqueça, que a gente não se dedique a pecados que querem ficar dentro de nós impregnados e nós percamos a visão da obra que o Senhor fez em nós e da obra que nós devemos fazer como cristãos. E a última coisa, finalmente, não é? A última coisa é a perseverança no serviço. Quando pensamos em qual é o nosso serviço, nós imaginamos que o nosso serviço é vir à igreja. Ou nós pensamos que o nosso serviço é ler a Bíblia e fazer oração. Ou nós pensamos que o nosso serviço é, quem sabe, dar o dízimo. Fazendo uma destas coisas, nós preenchemos a agenda de Deus. Não. Quando nós olhamos sim, para o texto que foi lido pelo pastor em Hebreus capítulo 12, nós encontramos Jesus, que em troca da alegria proposta, suportou a cruz. E foi Jesus quem disse para todos nós: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que é a cruz do crente? A cruz do crente é viver a humilhação de ser crente e viver a glória de ser crente. Por que humilhação de ser crente? Porque muita gente vai dizer: você se perdeu, você é um tolo, acreditando em nascimento virginal, morte na cruz vicária, ressurreição dentre os mortos de Jesus Cristo, crê que a salvação não se perde. Você está fora da realidade. E a gente paga um preço, às vezes muito caro, por conta disso. O apóstolo Paulo, quando falou destas coisas, ele claramente mostrou que não era por causa de alguém que ele estava trabalhando, era por causa dele ser grato a Deus pelo que Deus fez a ele. E eu quero te perguntar: o que é que Deus fez por você? De acordo com os textos que nós lemos, Deus nos salvou. Tomou uma decisão que não vai mudar. Estamos na mão dele para sempre. Mas isso não nos dá o direito de viver flutuando na fé. Pelo contrário, de nós sermos pessoas perseverantes. De sermos pessoas persistentes, pessoas constantes. Então eu quero dizer, e quando a gente peca, pastor, quanto tempo a gente deve demorar para confessar? No instante em que nós tivermos a consciência que pecamos, está na hora de confessar. E o que a palavra de Deus diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando é que acontece esse reatamento da comunhão com Deus? Imediatamente depois de que a gente abre o coração e diz: Senhor, pequei, acabei de pecar, acabei de ferir o Senhor, acabei de magoar o teu coração,
acabei de falar bobagem, acabei de cometer um ato que é indigno diante da tua santidade, me perdoa. O Senhor examina o coração, está sincero? Está, Ele perdoa. E você volta. Então é possível a gente ser perseverante. O grande problema é aquela pergunta que Jesus Cristo fez, ou aquela declaração que Ele fez. Vamos ler de novo? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu quero pedir a vocês humildemente que nenhum de nós fique no primeiro versículo. Que você não esteja acostumado com o cristianismo. Que você não esteja viciado em vir à igreja sem sentido nenhum. Que você não esteja viciado em ler a Bíblia por ler. Que você não tenha tido... que você não tenha passado a viver um evangelho mecânico, que nem a igreja de Éfeso. Olha, vocês fazem tudo certinho, é uma maravilha aí, é uma igreja doutrinada, é uma igreja dizimista, é uma igreja fantástica, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês perderam o primeiro amor. Vocês se tornaram cristãos profissionais. Vocês deixaram de perseverar. E eu quero convidar você para ir para o segundo. Senhor, eu quero fazer a minha parte. A minha parte é perseverar até o fim. Não que com isso eu vá ganhar a salvação, porque eu sei que a salvação o Senhor já me deu, mas porque esta é a minha responsabilidade como crente. E eu queria pedir ao Senhor forças para vibrar a cada dia diante da tua glória, para a cada dia diante do teu vasto conhecimento aprender um pouco mais de Jesus. E a cada dia o teu Espírito guiar a minha vida e controlar as minhas decisões e me dar sensibilidade ao teu poder. Porque eu sei, ó Deus, que a vida cristã é profundamente mais elevada do que aquela que eu vivo. Me constrange, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa sustentar a sua vida. Que Deus possa lhe dar sua graça bendita. Que Deus possa fazer de você uma pessoa perseverante. Para aqueles que são perseverantes, eu tenho um recado: continuem perseverantes, não esmoreçam não. E olha, vamos nos ajudar mutuamente, para que todos nós, naquele dia, sejamos encontrados de pé. Diga ao seu irmão aí do lado: o Senhor te abençoe e te guarde.